Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu não tô aqui com a minha melhor das vozes, já vou avisando com antecedência que eu tenho uma coisa aí do meu corpo, isso acontece muito. Toda vez que eu pego aí uma gripe, um resfriadozinho, por menor que seja, eu sempre acabo ficando rouca. Isso acontece muito e é chato, porque eu adoro falar, adoro cantar, enfim. Mas Deus tem tomado conta aí da minha saúde e é só uma rouquidãozinha mesmo. Hoje eu acordei com pouca voz, mas eu tinha que gravar a aula de qualquer forma, então eu vou tentar. E aí, se a minha voz falhar um pouco ao longo da nossa aula de hoje, vocês já sabem por quê. Botei até aqui o fone, porque eu acho que o som acaba ficando melhor. Enfim. Sejam muito bem-vindos todos aqui à nossa aula. Esse vídeo corresponde à aula da EBD dos adolescentes da Igreja Presbiteriana de Botafogo. E é a aula do dia 28 de maio de 2023. Como vocês sabem, as nossas aulas acontecem presencialmente às 9h30 da manhã, todo domingo, lá na Igreja Presbiteriana de Botafogo. E a gente também disponibiliza sempre a gravação aqui pelo canal do YouTube da nossa igreja. E como vocês sabem também, a gente está seguindo aí nas últimas semanas essa nova revista, que é a última revista da coleção que tem guiado os nossos estudos aí nos últimos anos, que é Uma Viagem pela História da Redenção. Essa é a última, né? A gente está olhando aí para o finalzinho da Bíblia, aquelas cartas gerais, o livro de Apocalipse, vão ser tudo aí o assunto dos nossos estudos atuais. E a gente começou essa revista há algumas semanas, demos aí um panorama geral, depois a gente já falou um pouquinho sobre as cartas de Hebreus, sobre a carta de Hebreus, sobre a carta de Tiago. E na semana passada com o Diego o assunto foi a primeira carta de Pedro, na lição 5. Hoje então, seguindo aí a nossa revista, a nossa ordem dos assuntos, a gente vai falar sobre a segunda carta de Pedro, na lição 6. E o que vale a gente saber, assim, sobre o que a gente vai conversar hoje, né? Dando aí um spoiler. A gente vai ver como a segunda carta que o apóstolo Pedro escreveu, ela era, ao longo dessa sua segunda carta, ele falava muito sobre um assunto específico, que é a importância dos cristãos conhecerem a Jesus, conhecerem de verdade, um conhecimento pessoal com Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Ele escreve aí com essa preocupação na sua cabeça, no seu coração, fala muito sobre isso e assim a gente vai pensar um pouquinho sobre esse assunto que ele traz, que é muito relevante para a nossa vida, para a vida de todos nós que seguimos a Jesus. Então a gente vai conversar um pouquinho aí sobre qual seria esse verdadeiro conhecimento de Deus que a gente precisa ter e qual a consequência desse conhecimento para as nossas vidas, e qual é a relação aí também que a gente pode estabelecer com os falsos mestres que apareciam pra caramba nessa época em que Pedro escreve a carta, também aparecem hoje em dia, né? A gente tem que conhecer a Deus, para não conhecer bem a Deus, a sua palavra e viver ela, para que a gente não caia aí em falsos ensinos, enfim. Mas aí eu já estou me adiantando. Antes de a gente começar de verdade, eu quero convidar você a orar comigo, para a gente pedir que o Espírito Santo esteja com a gente e guie a nossa reflexão de hoje. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigada por essa aula, pela oportunidade de estarmos aqui buscando ao Senhor, buscando conhecer mais de Ti, Pai, nosso Senhor, nosso Pai querido, que cuida tanto de nós. Peço para que o Senhor hoje envie o Teu Espírito Santo, Senhor, guie a nossa reflexão. Eu peço para que o Senhor abençoe cada pessoa que está assistindo, participando dessa aula virtual. Peço para que o Senhor toque os corações, transforme mentes e vidas, Pai, por meio da Tua palavra. Eu peço pela nossa igreja, pelos nossos adolescentes e por cada um que está assistindo, Pai, por todos nós. Em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, uma coisa que é muito importante da gente ter em mente, agora que a gente está começando o nosso estudo da segunda carta de Pedro,
é que ele está escrevendo essa carta também para aquele público que estava sofrendo perseguição, né? Os crentes aí da região da Ásia Menor estavam enfrentando não só a perseguição de fora da igreja, mas também dentro da igreja estavam com alguns problemas ali de falsos mestres, de pessoas ensinando coisas erradas que não condiziam com os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos dos apóstolos aí inspirados pelo Espírito Santo. Então, assim, e o Pedro, ele, quando foi escrever essa carta, ele sabia que ele estava para morrer em breve. Então, o que ele queria ali, principalmente, era relembrar para os cristãos daquele que eram ali o seu público-alvo, o público-alvo dessa carta, relembrar o que era mais importante, sabe? Para que todos pudessem continuar vivendo confiantes na palavra do Senhor. E como eu falei, né, ali também comentei no início, um assunto que ele vai falar muito, vai reforçar muito nessa sua segunda carta, é o conhecimento. Se a gente tivesse que resumir a segunda carta de Pedro em uma palavra, conhecimento seria a melhor, né? Porque não só aparece muitas vezes, aí eu vou até pedir agora para você abrir aí a sua Bíblia para acompanhar comigo a leitura do início aqui da carta, em que a gente vai ver um pouquinho sobre isso, né? Então, não só aparece muitas vezes, mas é um conceito central ali, porque ele está tentando explicar, né, sobre o que faz um cristão de verdade, né, o que diferencia uma pessoa que é verdadeiramente convertida ali no seu dia a dia, né, qual é a postura que essa pessoa tem que ter quando ela está realmente seguindo a Jesus, né. E então abre a sua Bíblia em 2 Pedro 1, a gente vai ler dos versículos 1 até 8. E aí presta atenção para quantas vezes, para todas as vezes em que vai aparecer essa palavrinha aí, conhecimento. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Jesus, de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos das corrupções das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, se vocês estavam aí prestando atenção, vocês viram que a palavrinha, né, que eu falei, conhecimento, aparece várias vezes. Se você for aí parar para contar, você vai ver que aparece 5 vezes. No versículo 2, estou até sublinhando para depois eu não esquecer. No versículo 3, no versículo 5, 6 e no versículo 8, 5 vezes. E no final, essa é a primeira, assim, logo no início da carta, né, tá esse texto, é o capítulo 1. E lá no final também, no último versículo da carta, ele vai falar sobre isso também, né, vai falar lá no versículo 18 do capítulo 3, se você passar aí, curtinha a carta, né, tá lá no final. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Esse é o último versículo da sua carta. Lá no final, na sua despedida, ele vai falar sobre o conhecimento, sobre a importância, sobre o que ele deseja ali, principalmente para as pessoas que estavam lendo essa carta. E no início, na saudação, como a gente leu, ele também vai falar bastante do conhecimento. E o que seria esse conhecimento, né? Aí agora que a gente vai fazer uma distinção muito importante, porque é possível a gente ver, muitas vezes a gente pode até já ter ouvido falar de alguém que conhece a Bíblia toda, mas não necessariamente
crê no que está ali, não necessariamente vive o que está ali. E isso acontece justamente pelo que eu falei, né? Existem dois tipos diferentes de conhecimento. Duas formas diferentes de a gente interagir com o texto bíblico, por exemplo, né? Existe o conhecimento que ele é só mental, que ele é só... tem a ver com guardar coisas na memória, com você aprender cognitivamente novas informações, né? Novas coisas, novos nomes, sequências, lugares, ideias. Mas também existe um outro tipo de conhecimento, que é um conhecimento que tem a ver com a experiência sobre o assunto que você conhece, né? Você não só conhece aquilo teoricamente, mas você vive aquilo, você experiencia aquele conhecimento. Então, um exemplo até que a nossa revista traz é sobre uma aula de culinária, né? Eu nunca fui numa aula de culinária, a Malu Buracesca aí que trabalha num restaurante deve saber falar melhor do que eu sobre isso, mas eu imagino que assim, se fosse numa aula de culinária para aprender a cozinhar, o professor pode vir, ler o livro de receitas inteiro, né? Pode ler, todo mundo pode ler, pode decorar, memorizar. Mas, olha, se os alunos não pararem ali depois de ler a receita e forem fazer, né? Forem colocar aqueles passos em prática, eu imagino que eles não vão aprender nada, né? O aluno só vai aprender se praticar, ele precisa do conhecimento que vai além só da memorização, ele precisa colocar aquela experiência também em jogo para aprender completamente. E é assim que ele vai desenvolvendo seu conhecimento experimental, empírico, né? Então, na opinião de vocês aí, o que vocês acham que é esse tipo de conhecimento que o Paulo está falando, né? Qual desses dois conhecimentos ele está se referindo ali? Ele está se referindo principalmente ao conhecimento que tem a ver com a experiência, mas um complementa o outro, né? Porque é muito importante estudar e aprender e conhecer a palavra de Deus mentalmente, né? Ler, aprender, memorizar é muito importante para a gente evitar erros, para a gente saber conhecer a verdade. Só que não é só isso, né? Não é só aprender versículos, conhecer a Bíblia, conhecer Jesus, não é só isso, né? A gente precisa também de um conhecimento que tem a ver com experiência, que nem lá na aula de culinária. Se o aluno ficar lendo, decorando uma receita de bolo, mas não parar para fazer um bolo, ele não aprendeu, né? Ele não vai aprender. E é tipo assim, né? A gente não pode crescer na nossa caminhada cristã sem crescer no conhecimento de Deus, um conhecimento que é prático também, que é um conhecimento que tem a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia, com o que a gente faz. Então, a gente muitas vezes, por exemplo, cresce na igreja e conhece histórias bíblicas, acha que sabe muita coisa. Isso é ótimo, mas não é suficiente, né? Não é só isso. A gente leu aí no versículo 3, né? Que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Ou seja, temos total condição de avançar na caminhada com Deus, de sermos conduzidos à vida e à piedade, né? A gente recebeu tudo isso. Por quê? Como? Pelo conhecimento, ele continua aí, né? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha que incrível, ele já nos deu tudo o que a gente precisa por meio do seu conhecimento. Então tá aí o segredo, é isso que a gente tem que procurar, conhecer completamente aquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E ele continua depois, né? Também a gente leu no versículo 4, falando que assim a gente também passa a conhecer a conhecer e a receber, né? Pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, né? E aí quais promessas seriam essas? A gente sabe que ele nos promete vida eterna, que Deus nos promete perdão pelos nossos pecados, o suprimento de todas as nossas necessidades, a constante companhia, né? Ele promete estar conosco o tempo inteiro. E isso é incrível, né? Isso é maravilhoso, porque ao conhecer, crer e experimentar as promessas divinas, né? As promessas de Deus para nós, a gente vai sendo moldado à semelhança de Cristo, a gente vai vivendo essa vida em abundância que Ele nos promete.
E assim a gente cresce espiritualmente. Isso é incrível, né? E continuando aí o texto que a gente leu, a gente pode voltar aí. Pedro vai listar depois 7 consequências, 7 qualidades ou responsabilidades que vêm desse conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, esse conhecimento que faz, pelo qual nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Aí a gente já viu. E isso está aí a partir do versículo 5, né? Ele vai falando: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, ou seja, essas qualidades, essas consequências têm que ser buscadas com toda a diligência, com muito esforço e dedicação. Então, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Então, ele já falou sobre 3 qualidades que têm relação com esse conhecimento completo ali que a gente já mencionou anteriormente. Primeiro ele fala sobre a fé, que é a própria base da nossa vida espiritual, né, gente? A confiança, a nossa esperança pessoal no nosso Senhor e Salvador é essencial, central. A virtude ou bondade se relaciona com as características de Deus, né? Com o padrão moral elevado de Deus que a gente tem que buscar, né? A gente tem que estar sempre buscando agradar ao Senhor e viver segundo a vontade dele. E depois ele falou aí sobre o conhecimento, que a gente sabe que fortalece a nossa fé. E é uma coisa que a gente não tem que buscar só quando a gente... Caiu aqui. É uma coisa que a gente não tem que buscar só quando a gente está na igreja, mas quando a gente está em casa, quando a gente está na rua, quando a gente está em qualquer lugar, a qualquer dia, a qualquer hora, a gente tem que estar buscando o Senhor. E a gente pode buscar o conhecimento de Deus, tanto pela leitura da palavra, quanto pela prática, né, do que está escrito aqui. É o tempo inteiro, né? Não é só um dia da semana ali durante o culto que a gente vai ouvir um pouquinho sobre a palavra de Deus e acabou. Claro que não, né? Então, fé, virtude e conhecimento. Depois ele vai continuar, né? No versículo 6, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, e com a perseverança, a piedade. Aí ele já falou de outras 3 coisas. Falou do domínio próprio, que é o autocontrole, né? É a autodisciplina, a capacidade da gente controlar nós mesmos. E isso tem a ver com as nossas reações à vida, né? A gente tem que exercer isso em todas as circunstâncias. É difícil, né? É algo que a gente não consegue por nós mesmos, e sim por meio da ajuda do Espírito Santo, né? Tá lá no fruto do Espírito, domínio próprio, enfim. E isso é algo que a gente tem que exercer em todas as circunstâncias, né? Isso envolve o pensar e o agir. Por exemplo, no campo dos relacionamentos, o domínio próprio tem a ver com sermos pessoas equilibradas, sermos pessoas que não se deixam levar pelo calor da discussão, que tratam bem todas as pessoas ao redor, inclusive as que nos tratam mal. E é isso que a gente tem que buscar, né? O domínio próprio. Além disso, a perseverança, ele vai falar aí, né? Logo, ele acrescentou em sequência do domínio próprio a perseverança, porque essa é a qualidade de persistir, de ter paciência, de continuar, de manter-se inabalado frente às dificuldades, frente às provações, aos sofrimentos. E quando ele acrescenta piedade a essa lista, o apóstolo Pedro se refere à santidade também, né? A estar em harmonia com a palavra de Deus para honrá-lo, amá-lo, servi-lo. Então isso é algo que a gente tem que perseverar, né, em tudo isso. E o cristão pratica também. Agora, a piedade, né, que é outra coisa que o Pedro menciona logo em seguida, o cristão pratica isso quando está plenamente consciente da presença de Deus em cada circunstância, né? E o que a piedade nos leva a, né? Ele vai falar aí no versículo 7, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. A fraternidade é o exercício do amor aos irmãos da fé, né? E a gente pode até colocar a fraternidade aí nesse contexto junto aos outros cristãos, aos nossos irmãos da fé, mas o amor, ele não se restringe, né, gente? O amor nós devemos praticar o amor em relação a todos, em relação ao nosso próximo, né, a todas as pessoas ao nosso redor. E olha quais são as consequências de viver assim, né, de viver com essas qualidades. Aí no versículo 8, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja,
essas coisas, né? Se a gente vive, se essas coisas existem em nós, a gente vive de uma forma, a gente conhece ao Senhor de uma forma que não é inútil, né? Que não é infrutífera, que não é inativa. A gente conhece a Jesus de uma forma ativa. E depois ele continua, né? No versículo 9, que aí a gente já não leu, mas vai ler agora. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, aí de novo a diligência, né? Uma coisa que a gente tem que se dedicar, que é um trabalho ativo, um esforço ativo da nossa parte, né? Procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente pensou um pouco então sobre o verdadeiro conhecimento ao qual Pedro se refere na sua segunda carta, sobre as consequências desse conhecimento, né? Como que isso se reflete na nossa vida. E uma outra coisa que o Pedro vai combater bastante nas suas cartas, aí, um terceiro ensinamento para a gente nessa aula de hoje, é a questão dos falsos mestres, né? Nas igrejas ali havia charlatões infiltrados que tentavam tirar proveitos dos cristãos. Eles iam se alimentando da ingenuidade, da falta desse conhecimento no povo de Deus, né? E diziam que os ensinos dos apóstolos foram inventados, por exemplo, né? Que não haveria julgamento, zombavam da vinda de Cristo. Então, eles estavam ali no meio e iam tentando enganar as pessoas, né? O Pedro, ele refuta essas mentiras, combate esses falsos mestres, deixando claro que o ensino apostólico vinha de Deus, né? Vinha do Espírito Santo, que os leitores deviam crer apenas na palavra inspirada de Deus e não em qualquer coisa que saia falando pra gente por aí, né? Trazendo para os nossos dias de hoje, isso é uma postura que a gente tem que ter frente ao que a gente ouve, frente ao que a gente consome, as ideias que estão o tempo inteiro nos cercando no mundo, né? A nossa postura frente aos erros, às heresias, às coisas que não tem muito a ver com a palavra de Deus, né? Que às vezes a gente pode ouvir, pode pensar. O que importa, né? O que é a verdade? O que importa não é a nossa opinião, né? O que importa é o que a palavra de Deus diz. E é isso que a gente tem que lembrar sempre, frente aos erros, frente às heresias. Como é que a gente vai saber isso, né? Como é que a gente vai conseguir identificar o que é um erro e poder pesar as coisas segundo o que a palavra de Deus diz? A gente só vai saber isso se a gente conhecer a palavra de Deus, né, gente? A gente precisa crescer no conhecimento e na graça do Senhor. A gente precisa avançar rumo a uma maturidade espiritual, deixar as coisas de crianças e sermos mais diligentes, mais responsáveis na nossa caminhada cristã. A gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa conhecer o Senhor e assim a gente vai também ter mais força e ter como combater as ideias erradas, os erros, as heresias que aparecem ainda hoje, assim como na época que o Pedro escreveu essa carta, né? Isso se aplica a nós hoje também, e muito. Então, fica aí uma lição muito importante. Então, concluindo, né? Uma pergunta que a gente tem que estar sempre fazendo para nós mesmos, né? Sondando aí o nosso coração, se a gente está realmente desejando conhecer a Deus e se esforçando para isso, né? E diligentemente buscando esse conhecimento pleno aí que é tão bom, como o Pedro vai descrever nesse texto que a gente leu. A gente precisa se comprometer ainda mais, cada vez mais, aprofundando nosso conhecimento, as nossas experiências com o Senhor. E isso é muito importante, né? O novo nascimento, ele é o começo da nossa caminhada cristã, da nossa vida cristã. E essa caminhada, essa vida precisa avançar, né? O novo nascimento é só o começo, a gente precisa continuar prosseguindo, amadurecendo, crescendo. Então, a gente precisa sair da superficialidade, né? Conhecer a Deus é mais do que saber sobre Ele, do que, sei lá, ir numa igreja uma vez por semana, sem nenhum comprometimento, né? A gente precisa ter um relacionamento íntimo com o Pai, com o Filho, né? Com o Espírito Santo, a cada dia, o tempo inteiro, sempre, né? Lendo a Bíblia, por exemplo, aí, se você ainda não teve a oportunidade de ler a Bíblia inteira, faça isso, né? Leia a Bíblia todos os dias, um pouquinho cada dia, separe um tempo do seu dia para orar,
para falar com Deus, ou ore o tempo inteiro também. Esteja sempre refletindo sobre o que você está fazendo, sobre como você está vivendo. Eu tento trazer isso para minha vida, né? É esse o desafio, enfim, que o Pedro coloca aí pra gente. E essa foi a nossa aula de hoje. Agradeço a você que me ouviu até aqui com essa voz meio rouca, meio falhando. E vamos orar para terminar, agradecer a Deus por essa reflexão. Senhor, muito obrigada por essa aula. Muito obrigada, Pai, porque a Tua palavra nos ensina tanto. Muito obrigada porque nós pudemos ler e refletir, conversar um pouco sobre aspectos fundamentais da nossa fé, Pai, da nossa vida. Nós precisamos buscar conhecer ao Senhor cada vez mais. Eu peço para que isso guie a nossa existência, peço para que isso seja o principal dos nossos dias, Pai, conhecer ao Senhor, conhecer mais de Ti, conhecer não só aprendendo sobre a Tua palavra, mas vivendo também o que nós aprendemos. Eu peço para que o Senhor, assim, guie as nossas vidas, Pai. Minha, de cada adolescente, de cada pessoa que está assistindo a essa aula. E essa é a minha oração hoje, Pai, por nós, pela nossa UPA, pela nossa igreja, por esse mundo, Pai, por todos que ainda não Te conhecem, para que todos possam vir a conhecê-lo. Em nome de Jesus, amém. Gente, é isso. Um beijo. Muito obrigada. Até a próxima.